Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo em você que sente que o universo tem tentado falar, mas a mensagem parece se perder no meio do ruído. Talvez você tenha pedido um sinal, uma confirmação, uma resposta, uma pequena prova de que não está sozinho nessa travessia. E ainda assim, o silêncio parece ter sido a única resposta. Mas, e se esse silêncio não for ausência? E se for o modo mais sutil com que o universo prepara o terreno antes de se revelar? A maioria das pessoas espera que o sinal venha como um milagre evidente, um acontecimento extraordinário que quebre a rotina e prove que algo maior está operando. Mas o universo raramente grita. Ele sussurra. Ele se revela nas coincidências que você quase ignora, nos desconfortos que você tenta apagar, nas pessoas que cruzam seu caminho quando algo em você já estava pronto para mudar. O problema não é a falta de sinais, é a cegueira criada por uma mente condicionada a procurar o extraordinário, enquanto o sagrado acontece no simples. Talvez você esteja cansado de esperar por uma resposta, cansado de se sentir esquecido pelas forças invisíveis que um dia você acreditou que o guiavam, e no entanto está aqui, o que significa que algo em você ainda confia. Essa confiança é a chave. Durante esta jornada, você vai perceber que o universo nunca te ignorou. Ele apenas esperava que você afinasse seu instrumento interno, sua atenção, sua sensibilidade, sua fé vibracional. Hoje, vamos juntos aprender a perceber o que sempre esteve ali, porque apenas 1% das pessoas reconhece o sinal a tempo. Mas você não está aqui por acaso. Você está entre aqueles que despertam. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. E agora silencie. Respire, porque o universo está prestes a responder. Não em palavras, mas em frequência. O erro invisível: confundir silêncio com ausência. Há momentos em que o universo parece calar. Você ora, pede, visualiza, acende velas internas e externas, e ainda assim, nada acontece. É como se o céu estivesse mudo e o tempo indiferente. Esse é o ponto em que muitos desistem. Mas o que poucos percebem é que o silêncio também é uma linguagem. O silêncio não é negação, é incubação. É nesse intervalo invisível que o campo quântico organiza o que você pediu. O universo não trabalha com a pressa do relógio humano. Ele trabalha com o ritmo da coerência. A mente humana, condicionada à lógica do imediatismo, entra em conflito com o tempo da criação. O córtex pré-frontal, responsável por projetar o futuro e planejar resultados, ativa a dopamina da expectativa. Mas quando o resultado não vem rápido, o mesmo circuito que acendeu a esperança acende também a frustração. A dopamina cai, e com ela, cai a fé. Você começa a interpretar o silêncio como rejeição, quando, na verdade, é apenas o período em que a semente está se enraizando antes de romper a terra. A ciência chama isso de desajuste dopaminérgico. A espiritualidade chama de teste vibracional. Quando você vibra na ansiedade de obter uma resposta, sua frequência se descola do campo da recepção. A ansiedade é uma tentativa de controlar o invisível, e o invisível só se revela a quem sabe observar, não a quem tenta forçar. Assim, o sinal do universo passa diante de você, mas seu dial interno está ajustado na estação errada. É como se o rádio estivesse transmitindo uma sinfonia e você estivesse preso ao ruído estático da dúvida. Por isso, o verdadeiro erro não é o de não receber respostas, mas o de interpretar o silêncio como ausência. O universo está sempre respondendo, mas nem sempre do modo como você espera. Às vezes, o sinal chega em forma de desconforto, de atraso, de coincidência ou até de perda. Às vezes, ele se manifesta quando você já havia desistido, e é justamente aí, no instante em que você solta, que o campo pode finalmente agir sem a interferência do controle mental.
Durante os próximos dias, observe. Observe as repetições sutis que se manifestam no cotidiano. Uma frase que se repete, um número que aparece em lugares improváveis, alguém que você não via há anos e surge de repente. Nada disso é acaso. São lembretes vibracionais, toques sutis para que você ajuste sua percepção. Não é necessário interpretar com pressa, nem tentar entender tudo. Basta notar, porque o ato de notar é o primeiro movimento da consciência que desperta. E se o silêncio que você sente agora não for o fim, mas o prelúdio de uma nova forma de escutar? E se aquilo que você chama de vazio for apenas o espaço onde sua nova realidade está nascendo? O universo não te abandonou. Ele apenas espera que você aprenda a ouvir com o coração, não com o medo. O silêncio é o som do universo se reorganizando a seu favor. A mecânica quântica da atenção. O colapso das possibilidades. Tudo o que existe começa invisível. Cada escolha, cada coincidência, cada reencontro nasce antes, no espaço sutil onde as possibilidades aguardam ser observadas. Na linguagem da física quântica, esse instante é chamado de colapso da função de onda. O momento em que o indefinido se transforma em realidade, apenas porque foi percebido. Joe Dispenza descreve isso como o poder da consciência de definir o campo. O universo não cria sozinho. Ele precisa do olhar consciente que reconhece o que está pronto para nascer. A atenção é o pincel invisível que pinta a tela do real. Aquilo que você escolhe observar ganha força, forma e presença. O que você ignora se dissolve. Daniel Kahneman provou em seus estudos sobre atenção seletiva que a mente humana vê apenas o que considera relevante. E o que define a relevância? A emoção. Aquilo que você sente intensamente, o cérebro registra como prioridade. Por isso, se você vive na vibração da falta, o cérebro e o campo quântico se unem para validar essa percepção. Você passa a enxergar, dia após dia, apenas as evidências daquilo que teme. O cérebro não é um receptor neutro. Ele é um filtro vibracional que traduz energia em significado. Ele organiza o caos invisível em narrativas coerentes com a frequência emocional que você mantém. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e interpretá-lo de formas completamente opostas. Uma vê obstáculo, a outra, oportunidade. O evento é o mesmo, o colapso é diferente. Perceba, o sinal do universo não existe antes de você atribuir sentido a ele. Uma pena que cai pode ser apenas gravidade para alguns, mas para outros é a lembrança de um ente querido. É o símbolo de leveza. É o recado silencioso de que algo está se aproximando. O que dá poder ao sinal não é o evento, é o significado. A realidade se curva ao olhar que a contempla com presença. Quando você desperta para esse entendimento, começa a treinar o que chamamos de microatenção, a arte de perceber o instante antes que ele se perca. O primeiro pensamento ao acordar, o primeiro som que rompe o silêncio da manhã, a sensação que antecede a palavra. São nesses microsegundos de consciência que o campo quântico responde. Antes que a mente racional chegue para explicar, a energia já respondeu para confirmar. Atenção é amor em forma de foco. É o modo como a consciência diz ao universo: isso importa para mim. E o universo, em resposta, se organiza para expandir aquilo que importa. É um pacto silencioso. Quando você foca com o coração, a criação se acelera. Quando você dispersa, o campo se apaga. E se o segredo não estiver em esperar por sinais grandiosos, mas em se tornar alguém capaz de reconhecer o extraordinário nas pequenas coisas? Porque o que você chama de coincidência é, na verdade, um diálogo. E o que você chama de acaso é apenas o reflexo de onde sua atenção repousou. Tudo começa quando você observa. Tudo muda quando você entende que observar
é cocriar. O universo não escolhe quem ele favorece. Ele apenas responde a quem está consciente o bastante para notar. Quando o desconforto é o sinal, há um instante na jornada espiritual em que tudo parece desabar. Os planos não fluem, as portas não se abrem, as respostas se confundem. E ainda assim, algo dentro de você insiste em continuar. É o momento em que o universo deixa de falar em coincidências agradáveis e começa a se comunicar por meio do desconforto. A dor, por mais que assuste, é uma linguagem antiga da alma. Quando o universo quer redirecionar você, ele raramente envia flores, ele envia inquietações. O desconforto é o empurrão silencioso que move o espírito para fora do que já não serve. É a forma mais compassiva que a energia universal tem de dizer: você cresceu demais para caber nesse espaço. O problema é que fomos ensinados a fugir da dor, a reprimi-la, a tratá-la como punição, quando na verdade ela é instrução. A diferença entre dor e sofrimento está na resistência. A dor é inevitável. O sofrimento é a tentativa de negar a transformação que ela propõe. A ciência também entende esse movimento. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Deci e Ryan, mostra que o ser humano expande quando enfrenta conflitos internos que desafiam suas zonas de conforto. O desconforto não destrói, ele reorganiza. É o ponto de atrito entre a versão que você foi e a que está prestes a nascer. Cada tensão carrega em si a semente da expansão. Assim como o casulo precisa apertar a borboleta para que ela rompa a pele antiga, a vida precisa apertar suas certezas para que algo novo possa emergir. Pense em quantas vezes algo aparentemente negativo foi o que realmente te salvou. Um trabalho que terminou, um relacionamento que desmoronou, um plano que falhou. No momento parecia rejeição. Depois se revelou proteção. O universo raramente te nega o que você deseja. Ele apenas remove o que não sustenta o que está por vir. A história está cheia desses redirecionamentos divinos disfarçados de perda. A alma, quando amadurece, aprende a reconhecer o não como um tipo de bênção. O desconforto é um mapa vibracional. Ele aponta para onde você precisa olhar, não para o que precisa evitar. Quando algo dói, não pergunte por que isso está acontecendo comigo, mas o que está tentando emergir através de mim. Essa simples mudança de pergunta muda a frequência da mente e abre um novo campo de percepção. A dor deixa de ser inimiga e se torna aliada. A resistência se transforma em aprendizado. Imagine alguém que perde o emprego e acredita ter sido abandonado pela sorte. Durante semanas, o medo toma o lugar da fé. Mas, aos poucos, percebe que o vazio aberto pelo fim era, na verdade, o espaço exato para o propósito começar a florescer. O não foi a resposta que o universo precisou dar para que o sim pudesse existir. É assim que a energia universal opera, com precisão invisível e sincronicidade silenciosa. A próxima vez que algo em sua vida estremecer, lembre-se: o desconforto não é castigo, é convite. É o modo como o universo reposiciona sua bússola interna. A dor é a passagem entre dois estados vibracionais, a frequência do que termina e a frequência do que começa. Quando você entender isso, nunca mais verá o caos como inimigo. O paradoxo do controle. Quanto mais você força, menos enxerga. Há uma força silenciosa no universo que não responde à imposição, mas à entrega. E ainda assim, a mente humana insiste em controlar o invisível, como se pudesse exigir do campo quântico um prazo, um formato e uma garantia. Esse é o paradoxo do controle. Quanto mais você tenta dominar o fluxo, mais ele escapa. É como apertar a água entre os dedos. Quanto mais força, menos permanece.
O controle é a forma mais disfarçada de medo, e o medo, por sua vez, é o ruído mais alto que o universo precisa atravessar para te alcançar. A ciência já observou o poder desse ruído. Na neurociência, entende-se que o desejo de controlar ativa os mesmos circuitos cerebrais ligados à dopamina e ao impulso de recompensa imediata. Quando o resultado não vem no tempo esperado, o cérebro experimenta uma queda de prazer e entra em estado de vigilância, o mesmo estado que o corpo interpreta como ameaça. Nesse momento, o fluxo energético se contrai. Você tenta manifestar, mas vibra carência. Você pede luz, mas vibra medo do escuro. A frequência da ansiedade é incompatível com a frequência da criação. Neville Goddard costumava dizer que a imaginação é o ato de criar sem esforço. Quando você imagina com pureza, sem tentar forçar o desfecho, a energia flui. É o que ele chamava de sentimento do desejo realizado. O estado interno, em que você já é o que deseja, antes mesmo que isso aconteça. Mas, quando a mente tenta comandar o processo, ela impede o milagre da espontaneidade. O campo quântico é sensível à coerência vibracional. Ele responde ao que você sente, não ao que você exige. Há uma diferença entre agir e forçar. A ação nasce da inspiração, o controle da carência. A ação é um gesto de alinhamento. O controle, de medo. O que é seu não precisa ser empurrado, apenas permitido. O universo não se move pela urgência da mente, mas pela confiança do coração. É por isso que os sinais mais nítidos surgem quando você finalmente solta. Quando você para de pedir, como? E começa a afirmar, eu confio. Pense em quantas vezes algo que você desejava desesperadamente só aconteceu quando você desistiu de insistir. O amor que chegou quando você parou de procurar. A resposta que surgiu quando você se calou. O fluxo é uma dança. E o universo conduz apenas quem aprende a seguir o ritmo, não quem tenta dominar o compasso. Na física quântica, há um fenômeno chamado efeito observador, onde o simples ato de observar altera o resultado de um experimento. A mesma lei atua na vida. Quando você observa com tensão, distorce o sinal. Quando observa com confiança, o sinal se revela. O controle emocional é uma forma de observação forçada. E o universo, em sua sabedoria, só se mostra quando há espaço. Visualizar e soltar não é desistir, é alinhar, é reconhecer que existe uma inteligência maior, operando além da sua vontade imediata. Quando você entrega, não está abrindo mão do poder, está expandindo. Está dizendo ao campo, eu confio que já é meu. E essa confiança é o código que abre a porta vibracional. Assim como o rio não discute com a gravidade, a energia também não precisa lutar para fluir. O segredo não é empurrar, é permitir. Porque o universo não recompensa quem força, mas quem se harmoniza com o movimento que já está acontecendo. Quanto mais você tenta controlar, menos vê. Quanto mais você solta, mais o invisível se torna visível. E nesse espaço entre o esforço e a entrega, o universo encontra passagem para agir. Há um instante na vida em que algo acontece e você sente uma estranha familiaridade. É como se aquilo já tivesse sido vivido, como se a cena que se desenrola diante dos seus olhos fosse o eco de algo que o seu ser já conhecia. Essa sensação, esse pequeno descompasso entre o tempo e a percepção, é o rastro do tempo quântico. O universo, ao contrário do relógio humano, não se move em linha reta. Ele se dobra, se sobrepõe, antecipa. Às vezes o sinal chega antes do pedido. Às vezes, o que você chama de coincidência é apenas o futuro sussurrando antes de se manifestar. A consciência quântica é não linear. Enquanto sua mente percorre o tempo de forma cronológica, ontem, hoje, amanhã. O campo quântico já contém todas as possibilidades coexistindo. O passado, o presente e o futuro não são pontos separados, mas camadas de uma mesma vibração. É por isso que em certos momentos, você sente que sabia que algo iria acontecer. Sua intuição não adivinha. Ela apenas se conecta a uma frequência que o racional ainda não alcançou. Rupert Sheldrake chama isso de campos mórficos. Redes invisíveis de informação que mantêm a memória da vida e permitem que mentes sintonizadas captem padrões antes que se tornem matéria.
O tempo quântico não espera que você entenda. Ele apenas responde à coerência vibracional. Se a sua emoção é clara, se o seu pensamento é coerente com o seu sentir, o universo organiza eventos, encontros e coincidências em harmonia com essa vibração. Mas, se há ruído, se você pede com medo, se deseja e duvida ao mesmo tempo, o campo se confunde. A energia não sabe qual versão da realidade deve sustentar. E o sinal que chega, em vez de confirmação, é confusão. Talvez você tenha vivido algo assim. Um pressentimento súbito, uma sensação de alerta sem motivo aparente. Um sonho que parecia insignificante, até que se materializou em fatos. Essas experiências não são fantasias. São manifestações da consciência não linear que te conecta a informações ainda não colapsadas. É o seu campo pessoal interagindo com o campo universal. É a vida te avisando antes da mente compreender. Na física moderna, experimentos com partículas mostram que o observador não apenas influencia o presente, mas altera o que parece ser o passado. A medição feita agora muda o comportamento de algo que já ocorreu. Isso desafia a lógica linear, mas confirma uma verdade espiritual antiga. O tempo é flexível. Ele se ajusta à consciência que o percebe. Por isso, quando você eleva sua vibração, eventos passados podem ganhar novo significado. Dores antigas podem se ressignificar e situações futuras podem se aproximar mais rápido. A transformação de hoje refaz o passado e redesenha o futuro. O tempo quântico não é algo que você mede, é algo que você sente. Ele pulsa como o coração da realidade, uma respiração cósmica que expande e contrai conforme sua frequência. Quando você está presente, o tempo se dilata. Quando você vive na ansiedade, ele se contrai. É por isso que, nos momentos de plenitude, as horas parecem desaparecer. E nos momentos de angústia, os minutos parecem eternos. O tempo é uma resposta vibracional à sua consciência, não uma tirania externa que o governa. Muitas vezes, os sinais do universo não são compreendidos porque chegam antes da mente estar pronta para entendê-los. Você recebe um símbolo, uma repetição, uma mensagem, mas não sabe ainda o que ela significa. E tudo bem. O sentido vem depois. O campo fala em imagens, em sincronicidades, em intuições fragmentadas. Só mais tarde, quando as peças se encaixam, é que você percebe que o aviso já estava lá, como um lembrete deixado por uma parte mais sábia de si mesmo. Jonas, o personagem bíblico que fugiu do chamado divino, é a metáfora perfeita para esse processo. Ele ouviu o convite do destino e escolheu o caminho oposto. Quis controlar o rumo, quis decidir o tempo, mas o universo, em sua sabedoria, o envolveu em um ciclo maior, o ventre do grande peixe, não como punição, mas como preparação. Dentro do silêncio escuro, ele foi realinhado com o propósito que havia tentado evitar. A vida faz o mesmo conosco. Quando ignoramos o chamado, ela nos envolve em experiências que parecem caos, mas são apenas redirecionamentos para que o propósito se cumpra. O desconforto é o ventre simbólico, onde a nova consciência amadurece. Quantas vezes o sinal estava ali e você o confundiu com acaso? Quantas vezes algo deu errado apenas para abrir o caminho certo? É preciso entender que o tempo do universo é pedagógico. Ele ensina, não atrasa. O que parece demora é apenas o processo invisível de sincronizar todas as variáveis. Enquanto você acha que nada está acontecendo, tudo está sendo orquestrado. Pessoas, oportunidades, intuições, encontros. O campo trabalha no silêncio até que tudo esteja na frequência exata. Há uma beleza misteriosa em perceber que o futuro às vezes te chama antes que você o imagine. É aquele sentimento de estar sendo levado em direção a algo que você ainda não consegue nomear. Um convite que vem por meio de coincidências, músicas, frases repetidas, encontros que parecem planejados pelo acaso. São ecos de uma realidade futura já pronta, apenas aguardando sua permissão vibracional para se manifestar. A intuição é o idioma desse tempo quântico. Ela não grita, apenas insinua. Surge como um toque leve, um frio no estômago, uma certeza sem lógica. Ela é a voz de um você que já viu o caminho. A mente quer provas. A intuição oferece direção. E o grande desafio é aprender a confiar nesse saber que antecede o entendimento. Porque quando você confia na intuição,
O tempo colapsa a seu favor. As coisas acontecem sem esforço, como se o universo tivesse apenas esperado você dizer sim. O tempo quântico também se expressa nas sincronicidades retroativas, momentos em que algo aparentemente aleatório só ganha sentido depois. Você encontra uma pessoa por acaso, aceita um trabalho, lê um livro esquecido, e meses depois percebe que aquilo era a preparação perfeita para o que viria. Essas sincronicidades são lembretes de que a vida nunca erra o ritmo. Mesmo o que parece fora do lugar está em perfeita sinfonia com todo. Há uma razão pela qual a sabedoria antiga dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. O que chamamos de torto é apenas a limitação da nossa perspectiva linear. O universo, do ponto de vista quântico, não erra rotas. Ele cria espirais. Você não está andando em círculos, está subindo de nível a cada volta. Cada repetição é uma chance de enxergar o mesmo ponto de um ângulo mais alto. O tempo é um espelho em movimento. Ele repete padrões até que a consciência os compreenda. Em muitos estudos sobre consciência antecipatória, cientistas perceberam que o corpo reage antes da mente saber o que vai acontecer. O batimento cardíaco, a condutividade da pele, a dilatação das pupilas, tudo muda segundos antes de um evento inesperado. O corpo sabe antes. É como se a biologia participasse do diálogo com o futuro. O tempo, então, não é apenas uma linha que atravessamos, mas uma rede viva que nos atravessa o tempo todo. Esse entendimento muda tudo, porque se o tempo é maleável, o agora é sagrado. Cada instante é uma encruzilhada de infinitas possibilidades. A maneira como você sente e pensa neste momento está moldando não apenas o que virá, mas também o que já foi. O perdão, por exemplo, não cura apenas o presente. Ele liberta o passado. A gratidão não antecipa apenas o futuro, ela expande o agora. Tudo está conectado por fios invisíveis de energia que respondem à vibração da consciência. E talvez o mais belo nisso tudo seja perceber que você não precisa entender o tempo para caminhar com ele. Basta estar presente. O sinal do universo pode vir em um segundo de silêncio, em uma memória que ressurge sem motivo, em um sonho que insiste em voltar. Às vezes o futuro se apresenta como saudade. Outras vezes o passado aparece como aviso. Mas em ambos os casos, é o mesmo campo tentando te alinhar ao ponto de equilíbrio. Quando você começa a registrar essas sincronicidades, não para decifrá-las, mas para reconhecê-las, cria um diálogo contínuo com o universo. Cada anotação, cada lembrança, cada repetição percebida é uma forma de dizer: eu estou consciente. E o campo responde à consciência como o eco responde à voz. Aos poucos, você começa a notar que nada é aleatório, que tudo o que acontece, mesmo que pareça fora de ordem, faz parte de um enredo que já estava sendo escrito desde antes de você compreender. Há uma sabedoria silenciosa guiando o tempo. O que chega antes do que você pediu é sinal de que o universo já ouviu o desejo do seu coração antes mesmo que ele se transformasse em palavras. É por isso que tantas vezes você recebe o que precisa, e só depois percebe que era o que havia pedido em silêncio. O campo não espera a prece terminar. Ele começa a responder na vibração com que ela é sentida. O tempo quântico é o grande mestre da paciência espiritual. Ele ensina que nada está atrasado, que o agora é o único momento em que a criação acontece, que o futuro não se busca, se sintoniza, e que a vida sempre fala, mesmo quando você ainda não entende o idioma. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Cada sincronicidade, cada atraso, cada coincidência, cada perda, tudo isso foi o universo se adiantando, organizando o cenário, ajustando o compasso. E agora, enquanto você escuta, algo dentro de você começa a perceber que nunca esteve à deriva. O tempo nunca te deixou para trás. Ele apenas esperava que você estivesse pronto para compreender. O universo fala antes de você entender. E quando você finalmente entende, percebe que ele sempre fala. A realidade que você vive não é apenas o que acontece fora de você, mas o reflexo do que você acredita possível. Cada pensamento, cada emoção, cada ideia que você sustenta forma um campo vibracional ao redor da sua consciência. E é esse campo que seleciona, entre infinitas possibilidades, aquilo que se torna a sua experiência. Não é o mundo que limita você.
São as lentes invisíveis das suas crenças que filtram o que seus olhos conseguem ver. Bruce Lipton, pioneiro da epigenética, provou que as células do corpo não são comandadas apenas pelo DNA, mas pelo ambiente e pela percepção que o organismo tem dele. Em outras palavras, não é o gene que dita a realidade, é a crença. Você pode estar cercado de oportunidades, mas se acredita que não é merecedor, o cérebro literalmente as apagará do seu campo perceptivo. O filtro da mente é seletivo. Ele mostra o que confirma a sua visão de mundo e oculta o que a desafia. Isso é conhecido na psicologia como viés de confirmação. E na linguagem quântica, é o colapso vibracional das possibilidades. A mente não vê o que existe, vê o que está pronta para aceitar. Assim, a crença não é apenas um pensamento. É um comando energético que determina o que o campo quântico pode ou não colapsar à sua frente. Crescemos em uma cultura que nos ensina a acreditar na falta. Desde cedo, ouvimos frases que moldam o inconsciente. A vida é difícil. Nada vem fácil. É preciso lutar para merecer. Essas ideias parecem inofensivas, mas operam como programas invisíveis. Elas criam o que Bruce Lipton chama de bioquímica da crença. Um estado físico e emocional que condiciona o corpo a esperar escassez, perigo e esforço. Quando a crença é limitante, o corpo vibra contra o fluxo do universo. E mesmo que você afirme querer prosperar, amar, ser livre, parte de você continua vibrando medo, resistência e autoproteção. As crenças são como filtros de luz. Duas pessoas podem viver o mesmo dia, cruzar as mesmas ruas, ouvir as mesmas conversas, e ainda assim, uma vê sinais, enquanto a outra vê apenas coincidências. O universo fala com ambas, mas apenas uma escuta. Isso não é dom, é percepção calibrada. E essa calibração começa quando você entende que suas crenças são moldáveis. Elas não são muralhas, são lentes. E lentes podem ser substituídas. Bruce Lipton demonstrou, através da epigenética, que o ambiente celular responde à percepção do indivíduo. Quando o meio muda, o gene se reprograma. O mesmo ocorre com a consciência. Quando você muda a percepção, a realidade muda para se ajustar. É como se o campo quântico aguardasse a permissão vibracional da sua mente antes de manifestar qualquer coisa. O universo só pode entregar aquilo que você acredita ser possível. Imagine uma antena. Se ela estiver ajustada para captar apenas uma frequência específica, tudo o que vier fora desse espectro será ignorado. Suas crenças são essa antena. Quando você acredita que o amor dói, inconscientemente se sintoniza apenas com experiências que confirmam essa dor. Quando acredita que prosperar é difícil, sua energia entra em sintonia com a escassez. E quando acredita que não é merecedor, toda forma de abundância parece distante mesmo quando está ao alcance. A crença é o código de acesso que abre ou fecha a comunicação com o campo. Mas há algo profundamente libertador nessa compreensão. Se as crenças criam o filtro, então o filtro pode ser alterado. A realidade deixa de ser uma prisão e se torna um espelho maleável. A cada pensamento novo, a cada emoção elevada, a cada momento de consciência, você reprograma a vibração que emite e, portanto, o tipo de sinal que recebe. O universo não distingue o que é bom ou ruim. Ele apenas reflete o que é coerente com a sua vibração. Se você vibra medo, o campo te mostra mais razões para temer. Se vibra amor, o campo responde com sinais de expansão. A mente inconsciente é o editor da sua percepção. Ela não busca a verdade. Busca consistência. Ela mantém o que é familiar, mesmo que isso doa. É por isso que mudar é tão difícil. O cérebro prefere o desconforto conhecido à incerteza da transformação. Mas o despertar espiritual começa quando você reconhece essa tendência e decide atravessar o medo da mudança. Por quê? No fundo, o medo não é de perder algo. É de se encontrar com o desconhecido dentro de si. O inconsciente fala a linguagem da repetição. Por isso, repetir pensamentos de amor, gratidão e confiança não é ingenuidade, é treino neural. Cada vez que você afirma uma nova crença, cada vez que escolhe olhar o mesmo fato por outro ângulo, está ensinando ao cérebro uma nova rota de percepção. É neuroplasticidade espiritual. O poder de reconfigurar a forma como você interpreta a vida. E, quando a interpretação muda, o campo responde. Muitas pessoas acreditam que precisam ver para crer.
Mas no campo quântico é o contrário. Você precisa crer para ver. A crença é o gatilho que ativa a manifestação. Neville Goddard chamava isso de lei da assunção. O estado de consciência em que você assume, internamente, que algo já é real, e ao fazê-lo, o universo se reorganiza para confirmar essa realidade. Quando você acredita de verdade, o tempo se curva. Há uma diferença silenciosa entre acreditar intelectualmente e acreditar vibracionalmente. A primeira é racional, a segunda é energética. Você pode dizer, eu confio, 1000 vezes, mas se o corpo vibra medo, a mensagem que o campo recebe é, eu duvido. A coerência entre pensamento, emoção e sensação é o verdadeiro idioma do universo. Quando mente e coração vibram a mesma mensagem, o campo se alinha. A crença limitante mais profunda que o ser humano carrega é a de estar separado da força que o criou. Essa ilusão de separação gera culpa, medo e a necessidade de controlar. É como se houvesse um abismo entre o humano e o divino, e a travessia parecesse impossível. Mas quando você compreende que o universo não está fora, mas dentro, pulsando em cada célula, respirando através de cada pensamento, o filtro começa a se dissolver. Você deixa de pedir e começa a cocriar. Substituir uma crença não é negar o passado, é reinterpretá-lo, é olhar para as experiências que te feriram e dizer, isso também foi amor disfarçado de aprendizado. É perceber que o relacionamento que doeu foi o espelho que te ensinou a se reconhecer, que a perda foi a forma mais precisa do universo te redirecionar, que o medo foi o convite para acessar coragem. Quando você muda o significado, muda a vibração. E o que vibra diferente atrai um novo tipo de se perguntar. Por que isso aconteceu comigo? Mantenha o foco na vítima. Perguntar. O que está tentando emergir através de mim? Ativa o Criador. Essa mudança de pergunta é uma reprogramação vibracional. Ela desloca você do papel de quem sofre para o papel de quem desperta. E o universo, sensível a essa mudança, começa a responder de modo diferente. Porque o campo não reage ao que você diz, reage ao que você é. Bruce Lipton afirma que a mente consciente governa apenas 5% das decisões. O restante vem do inconsciente. Por isso, despertar é, antes de tudo, tornar consciente o que estava escondido. Quando você observa suas crenças com presença, elas perdem o poder de controlar silenciosamente sua realidade. A observação é a luz que dissolve o automatismo. A crença deixa de ser destino e se torna escolha. Há um momento em que a mente começa a compreender que tudo o que julgava impossível era apenas invisível para o seu estado de consciência. E quando esse reconhecimento acontece, o filtro se expande. A realidade parece mais viva, mais simbólica, mais interligada. Você passa a perceber sinais em lugares onde antes via acaso. As pessoas começam a dizer o que você precisava ouvir. Os caminhos se abrem de formas que parecem milagrosas, mas são apenas coerentes. Crenças elevadas não são afirmações vazias, são estados vibracionais. A fé verdadeira não é cega, é lúcida. É a percepção de que existe uma ordem maior, mesmo quando a forma ainda não se revelou. Quando você acredita, o campo se organiza em torno dessa crença, como um eco respondendo ao som que o cria. A vida começa a mudar não quando você entende essa verdade intelectualmente, mas quando a sente. Quando percebe que o universo não está te testando, está apenas refletindo o que você sustenta. E então, a pergunta deixa de ser quando vai acontecer e se transforma em quem eu preciso ser para que isso aconteça. Ser é a forma mais pura de acreditar. Quando você encarna a vibração daquilo que deseja, o amor, a paz, a abundância, não há mais necessidade de pedir. O universo reconhece sua frequência e responde automaticamente. A criação deixa de ser esforço e se torna fluxo. As crenças são como portais. Elas podem te aprisionar em repetições ou te libertar para novas dimensões de consciência. Cada vez que você muda o modo como se vê, o universo muda o modo como te vê também. O campo é um espelho vivo. Ele devolve com precisão aquilo que você emite. E talvez o maior milagre da consciência seja perceber que você pode mudar o espelho, não tentando alterar o reflexo, mas transformando a luz que o projeta. Quando você muda a crença, muda o mundo. O filtro vibracional das crenças é o mecanismo mais silencioso e mais poderoso da criação. Ele decide o que você reconhece como sinal,
o que você interpreta como obstáculo e o que você aceita como verdade. Quando você desperta para isso, o invisível se torna nítido. O universo não se cala. Ele fala o tempo todo, mas só é ouvido por quem ajusta o coração à frequência da possibilidade. A realidade não é fixa, é fluida, responsiva e viva. Ela se dobra diante da fé vibracional. E o instante em que você decide acreditar de verdade é o instante em que o campo inteiro se reorganiza. Porque o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você acredita ser. Há uma linguagem secreta no tecido da realidade, uma comunicação constante entre o visível e o invisível. Essa linguagem se manifesta através das sincronicidades, esses encontros improváveis que parecem, costurados por uma inteligência que conhece o que você precisa antes mesmo de você pedir. Calibrar o radar de sincronicidades é aprender a perceber o ritmo dessa comunicação. É desenvolver a sensibilidade para reconhecer quando o universo está respondendo. Não é magia, é sintonia, é o exercício da presença vibracional. Sincronicidade não é acaso, é coerência. Carl Jung foi um dos primeiros a nomear esse fenômeno, descrevendo-o como coincidências significativas. Acontecimentos externos que refletem estados internos. Quando a mente e o coração entram em harmonia, o campo começa a espelhar essa unidade através de sinais sutis. O universo fala por símbolos, e esses símbolos aparecem quando você está consciente o suficiente para ouvi-los. O que chamamos de coincidência é, na verdade, a sinfonia entre o que você sente e o que o mundo responde. Mas o radar não se ajusta na pressa. O primeiro passo é o silêncio. Não o silêncio do som, mas o silêncio do ruído mental. Quando a mente está agitada, o campo se torna turvo. Quando você desacelera, o fluxo se reorganiza. O método de coerência cardíaca, ensinado pelo Instituto HeartMath, mostra que a respiração ritmada e consciente sincroniza o batimento do coração com as ondas cerebrais, criando um estado de clareza e equilíbrio. É nesse estado que a percepção se expande. A intuição se torna mais nítida. O mundo interno e o externo começam a conversar. Imagine-se respirando em ritmo com o próprio universo. Inspire profundamente e sinta o ar preencher cada espaço, como se a vida se infiltrasse em cada célula. Segure por um breve instante, como quem segura um segredo antigo. Depois, solte devagar, permitindo que o ar leve consigo o peso do controle e da ansiedade. Essa respiração é mais do que um ato biológico. É uma reconfiguração vibracional. Ela transforma o seu corpo em um receptor sensível do campo quântico. Depois do silêncio, vem a intenção. Intenção é foco com propósito. É o gesto interno de dizer ao universo: estou disponível para perceber. A intenção não é um pedido, é uma abertura. Ela não carrega expectativa, mas disposição. Quando você define uma intenção clara, cria um campo de coerência. É como acender uma luz no escuro. O universo reconhece a frequência e responde com experiências que vibram na mesma sintonia. Mas a chave é não esperar. A expectativa fecha o campo, enquanto a curiosidade o expande. O que diferencia a expectativa da presença é o controle. Quem espera quer dirigir o tempo. Quem observa confia no ritmo. Quando você observa sem pressa, cada detalhe do cotidiano começa a se revelar como parte de uma conversa sagrada. O número que se repete, a música que toca de repente, a palavra que alguém diz sem saber que estava sendo porta-voz de uma mensagem. A sincronicidade se manifesta quando o olhar deixa de buscar e começa a registrar as coincidências. É um ato de reverência. Escrever o que acontece é como dizer ao universo: eu percebi. E o universo responde intensificando o diálogo, porque a atenção é energia, e o que você reconhece se multiplica. À medida que você anota as sincronicidades, sem tentar interpretá-las, apenas registrando, você fortalece a ponte entre o visível e o invisível. Não é sobre decifrar sinais como enigmas, mas sobre honrá-los como lembretes da presença viva do campo. Há uma sabedoria em observar sem querer entender de imediato. O significado das sincronicidades se revela no tempo certo, não quando você força, mas quando está pronto para compreender. Muitas vezes, o sentido aparece dias, semanas, até meses depois. É como se o universo deixasse pequenas pistas que só fazem sentido quando vistas em perspectiva. A paciência é parte da escuta, o silêncio é parte da resposta. Calibrar o radar também significa purificar o olhar.
O medo e a pressa distorcem a leitura. Se você busca sinais para confirmar a dúvida, encontrará confusão. Se busca para alimentar a fé, encontrará direção. O universo não responde ao desespero, responde à sintonia. E essa sintonia nasce do equilíbrio entre sentir e confiar. O sentir te abre, o confiar te ancora. Quando ambos se unem, o radar se alinha. Há uma beleza quase poética em perceber que as sincronicidades não são criadas, são reveladas. Elas sempre estiveram ali, mas você não as via porque o olhar estava preso no imediato. O tempo linear, que fragmenta os dias e as horas, faz com que o sagrado pareça distante. Mas o tempo quântico, que tudo entrelaça, mostra que cada momento é um ponto de convergência entre o que você pensa, sente e atrai. A sincronicidade é o eco vibracional da sua coerência. Quando você começa a notar os padrões, algo profundo muda dentro de você. A realidade deixa de parecer aleatória. O caos ganha propósito. As perdas revelam função. Você começa a perceber que a vida está te conduzindo com precisão matemática e sensibilidade divina. A sensação de solidão diminui, porque o universo deixa de ser um cenário e se torna um parceiro. Cada evento, cada encontro, cada pausa carrega significado. E o simples ato de perceber já é transformado. Greg Braden, ao falar sobre a coerência entre coração e cérebro, explica que quando ambos vibram na mesma frequência, o campo eletromagnético do corpo humano se amplia de forma mensurável. Isso significa que sua energia não apenas sente o mundo, ela o influencia. Sua vibração interage com a vibração do ambiente, alterando a probabilidade. Por isso, quanto mais você vive em coerência, mais o mundo parece coincidir com o que você sente. Não é coincidência, é correspondência. E essa correspondência não acontece apenas com eventos, mas com pessoas. Quando seu radar se afina, você começa a atrair e a ser atraído por seres que vibram em ressonância com o seu momento de consciência. As conversas mudam. Os vínculos se tornam mais significativos. Os encontros ganham uma qualidade de destino. É como se cada pessoa fosse uma resposta viva a um pedido que você nem sabia que tinha feito. E de certa forma é isso mesmo. A vida, quando observada com presença, se torna um oráculo. O sinal está no gesto de um estranho, na frase que se repete, no atraso que evita um desencontro. Tudo comunica, tudo é símbolo. O universo fala em metáforas porque o símbolo alcança onde as palavras não chegam. O símbolo toca a alma, e é a alma que decodifica o sinal. Mas há uma armadilha sutil no caminho da percepção. Confundir sensibilidade com controle. Quando você tenta interpretar cada evento como uma mensagem direcionada, corre o risco de perder a simplicidade da presença. O verdadeiro radar não analisa obsessivamente, ele observa com leveza. A sensibilidade autêntica não força significado, ela permite que o significado se revele. A diferença é delicada, mas essencial. A calibragem final do radar acontece quando você entende que o universo não fala para te confundir, mas para te lembrar. Cada sincronicidade é um lembrete de que você faz parte de algo muito maior e que suas escolhas vibram no todo. Quando você pensa com amor, contribui para a harmonia global. Quando age com medo, alimenta o desequilíbrio coletivo. O radar das sincronicidades é, na verdade, o radar da consciência planetária. Ele mostra que tudo está interligado. Ao longo dessa jornada, haverá dias em que os sinais parecerão se calar, e nesses dias, o teste não é perceber, é confiar. O silêncio também é resposta. É o intervalo entre o pedido e a manifestação, o tempo que o campo precisa para alinhar ao invisível. Assim como o sol não precisa brilhar o tempo todo para existir, o fluxo também não precisa ser constante para ser real. Há sabedoria nas pausas. Com o tempo, você perceberá que o radar de sincronicidades não está fora de você. Ele é você. É o estado da sua consciência em relação ao todo. Quanto mais você se conhece, mais o universo se revela. A clareza interna e a clareza externa são o mesmo movimento em direções opostas. A vida é o espelho que reflete a sua vibração. E quando esse entendimento se enraiza, o mundo muda de textura. As coincidências se tornam confirmações. As repetições se tornam instruções. As surpresas se tornam respostas. O cotidiano se transforma em sagrado. Você começa a caminhar com um sentimento profundo de que está sendo guiado, mesmo quando não entende o destino.
porque o radar de sincronicidades não serve para prever o caminho, serve para confirmar a presença. Ele não te diz para onde ir, ele apenas te lembra que você nunca esteve sozinho no percurso. A vida está constantemente se comunicando, mas apenas quem desacelera para sentir é capaz de ouvir. E quando o coração se aquieta o bastante, quando o olhar se suaviza, a mente se abre, o universo sussurra de volta: eu sempre estive aqui. Nesse instante, o radar se ilumina. Não porque algo fora mudou, mas porque, dentro de você, o receptor finalmente se sintonizou. Chega um momento em que todas as buscas cessam, o corpo ainda respira, o coração ainda pulsa, mas algo dentro de você silencia de um modo diferente. Não é desistência, é compreensão. É o instante em que você percebe que o universo nunca deixou de falar, que os sinais sempre estiveram ali, nas repetições, nos encontros, nos silêncios, nas dores, nos pequenos milagres disfarçados de rotina. O mistério nunca esteve distante. Sempre esteve no meio da sua vida comum, aguardando apenas que o seu olhar desacelerasse o suficiente para enxergar. A maioria das pessoas vive tentando decifrar o universo, como se ele fosse um enigma a ser resolvido. Mas o universo não é uma charada, é uma dança. Ele não exige decifração, mas sintonia. O segredo não está em entender, mas em sentir. Quando você para de procurar respostas e começa a perceber o que já vibra em volta, o mundo se transforma. O que antes era acaso, se revela intenção. O que antes era ruído, se revela melodia. O que antes parecia solidão, se revela diálogo. A vida nunca se comunicou apenas por palavras. Ela fala por atmosferas, por sensações, por presságios sutis. O frio que antecede uma mudança, o cansaço inexplicável antes de uma decisão, o arrepio que surge sem motivo. São pequenos portais pelos quais a consciência tenta te avisar: você está no caminho. E mesmo quando tudo parece confuso, existe uma coerência oculta conduzindo o enredo. A alma sempre sabe o que o corpo demora a entender. No fundo, você sempre soube que havia algo maior guiando o movimento. Essa certeza silenciosa é a prova da conexão. Mesmo quando a mente duvida, há uma parte em você que continua acreditando. É ela que te trouxe até aqui. É ela que sustenta cada passo quando a razão vacila. E é por ela que o universo se move a seu favor, mesmo quando você não percebe. Durante toda essa jornada, talvez você tenha se dado conta de que os sinais não são recompensas. São lembretes. Eles não vêm para provar algo, mas para alinhar você ao que já é. A diferença entre quem reconhece o chamado e quem o perde está na qualidade da presença. Não na sorte, não no destino, mas na forma como se vive o agora. O universo não fala alto. Ele sussurra em frequência alta. E apenas quem desacelera o ruído interno é capaz de ouvir. A sincronicidade é a poesia do campo quântico. É o modo como o infinito se manifesta no detalhe. Um olhar que cruza o seu na hora exata. Uma frase que ecoa o que você sentia. Uma lembrança que surge no instante certo. Nada disso é coincidência. É o universo respondendo com precisão matemática à vibração que você sustenta. E esse diálogo só se intensifica quando você decide viver de modo consciente. O despertar não é uma iluminação repentina. É um refinamento gradual da percepção. É aprender a viver em estado de atenção sagrada. Cada respiração se torna uma prece silenciosa. Cada gesto, uma conversa com o todo. Sua vida deixa de ser uma sequência de eventos e se torna uma coreografia cósmica, onde cada passo tem propósito. O caos se revela como ritmo e o tempo como aliado. O ser humano passa tanto tempo tentando dominar o invisível, quando o verdadeiro poder está em se alinhar a ele. O controle é a ilusão do medo. A entrega é a linguagem da sabedoria. O universo não exige que você seja perfeito, apenas presente. Porque é a presença que traduz a energia em realidade. É através dela que o campo percebe que você está disponível para cocriar. E há uma beleza profunda em perceber que não é preciso entender tudo para estar em paz. A paz não vem da compreensão total, mas da confiança. Confiar é reconhecer que há uma inteligência atuando por trás dos acontecimentos, mesmo quando ela ainda não se revela. É saber que o tempo do universo é diferente do tempo da mente e que ambos trabalham juntos em harmonia, mesmo quando parecem se contradizer.
Pense em quantas vezes você foi levado a lugares que não queria ir, apenas para descobrir que era exatamente onde precisava estar. Quantas vezes o que parecia perda era, na verdade, libertação. Quantas vezes o silêncio foi resposta e a demora foi proteção. A vida não erra de rota. O que muda é o olhar de quem a percorre. Quando você se coloca em estado de presença, tudo o que acontece deixa de ser um obstáculo e se transforma em direção. O universo não deseja ser decifrado, deseja ser sentido. Ele fala através da sutileza, e a sutileza é o idioma da alma. Quando você começa a ouvi-lo sem exigir, ele responde com generosidade, às vezes com sinais discretos, às vezes com reviravoltas que mudam o curso da sua história. Mas em todos os casos, há coerência. Há amor por trás da arquitetura invisível que sustenta a sua vida. O vazio que tantas vezes te assusta não é ausência, é preparação. É o espaço que o universo cria para que o novo possa nascer. O silêncio entre uma experiência e outra é o intervalo onde as forças se reagrupam. É ali, na quietude, que o campo organiza o próximo passo. E é por isso que quando você tenta apressar o processo, interfere no desenho da própria sincronicidade, o que está destinado a florescer, florescerá. Mas no tempo em que o solo estiver fértil, tudo o que você viveu até aqui, inclusive o que julgou perda, compõe a frequência exata do ser que você se tornou. E é essa frequência que agora atrai um novo ciclo, mais alinhado, mais consciente, mais coerente. Você não está perdido, está sendo realinhado. Cada desvio aparente foi uma correção de rota invisível. Cada silêncio foi um convite à escuta. Cada dor, uma expansão disfarçada. A fé, quando amadurece, deixa de ser um esforço e se torna um estado natural de ser. Ela não é grito, é quietude, não é espera, é certeza. É a serenidade de quem sabe que o universo já o escuta antes mesmo da prece terminar. Essa é a fé vibracional, aquela que não pede, mas reconhece. E reconhecer é o ato supremo de comunhão. Os sinais não vêm para provar nada, vêm para te alinhar com quem você já é. E agora que você sabe ouvir, o universo pode finalmente falar em sua língua mais pura, a da sincronia.